A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou em segunda discussão um projeto que destina a economia orçamentária para as ações de combate à pandemia. Isso foi possível com a suspensão das atividades presenciais. Eu converso com o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Jorge Felipe. Na avaliação do senhor, o que representa a aprovação em segunda discussão desse projeto que destina a economia orçamentária com a suspensão das atividades presenciais da Câmara? Tem sido uma característica da mesa diretora nos últimos anos conseguir obter economias e doar esses recursos para serem implementados programas e projetos no Poder Executivo nas áreas de saúde e educação. Nos últimos anos, nós já doamos em torno, entre doação e perdão de dívidas que a Prefeitura tinha para conosco, vão mais de 530 milhões de reais. Agora, nesse período de pandemia do Covid-19, a mesa estabeleceu em proceder a cortes em contratos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso vai gerar uma economia mensal em torno de R$ 1.100.000 por mês, né? Como eu falei, mensal. E a destinação ainda vai ser objeto de uma discussão entre os vereadores. Existem várias sugestões. Então, a mesa não quer ter essa responsabilidade de sozinha deliberar para onde vão esses recursos. Então, como é a prática democrática na instituição, que a destinação dos recursos sempre é fruto de um entendimento dentro do colegiado, nós estamos submetendo a deliberação dos vereadores para saber onde faremos essas destinações. Como é que seriam essas destinações? O senhor acredita que onde seria mais útil esse dinheiro sendo destinado ao combate da pandemia, né? Com ações positivas? Existem várias sugestões. Tem vereador, notadamente os médicos, eles estão defendendo que esse investimento seja em equipamento, né? Respiradores e tudo mais. Contra essa sugestão, ponderam outros vereadores de que, na prática, isso vai se tornar inviável, porque os produtores desses equipamentos não têm para pronta entrega. A entrega demanda aí mês e meio, então talvez não seja adequada a essa destinação. Outros vereadores estão sugerindo que sejam para EPI, né, que sejam máscaras, enfim, outros instrumentos e que deva ser de distribuição para toda a população. Já tem uma terceira corrente que acha que deve ser destinado para ONGs, para a compra de cesta básica, porque tem muita gente que está ficando desempregada, outras estão tendo dificuldades de ter recursos até para subsistência pessoal. Enfim, estamos discutindo. Eu sinto que a gente não tem mais recursos. Você sabe que há menos de um mês nós destinamos 20 milhões para a Prefeitura. A Prefeitura ia nos pagar 20 milhões que ela estava devendo. Nós falamos para o prefeito, não nos pague, e esse dinheiro fica destinado para a implantação do hospital de campanha. E está sendo implantado lá no Rio Centro com 500 leitos. Então, eu acho que nós temos feito o nosso papel de zelosos com o recurso público para atender às necessidades primárias da população. Então, esses recursos eles podem ser repassados até diretamente para o Executivo, para essas ações, ou até mesmo sendo doados por meio de insumos, né? Isso ainda pode ser realizado. Pois essa é a grande discussão, né? E nós podemos destinar para o fundo. Nós criamos, recentemente, um fundo municipal de combate ao Covid. Pode ser destinado para esse fundo, mas tem vereadores que têm críticas à ação do Executivo. Eu não vou citar nomes, mas eles têm dito o seguinte: olha, o Executivo, enquanto a gente doa recursos, o Executivo está realizando obra de reurbanização de pracinha, de
de asfalto e recursos em conservação e obras. E para que nós vamos destinar? Se ele está usando, quando ele deveria poupar esse recurso e investir no Covid. Então, você sabe que as decisões políticas, elas são sempre muito polêmicas, né? Então, nós estamos aí administrando essas divergências para encontrar um sentido comum. Presidente, eu preciso de uma análise sua em relação às ações da Câmara Municipal, justamente nesse papel de combate à pandemia. A Câmara de Vereadores foi o primeiro parlamento municipal do país a instituir as sessões através de rede social, né? E nós temos nos conduzido dessa forma, defendendo o princípio do isolamento, paralisamos os trabalhos na instituição, exceto alguns setores. Exemplo, vocês aí, né? Vocês estão atuantes, a TV Câmara e outras diretorias da Câmara de Vereadores, mas suspendemos os trabalhos presencial no plenário e estamos fazendo em rede social. Já estamos há um mês e meio, tivemos aí mais de 9 sessões, aprovamos inúmeros projetos relevantes para a cidade, já foram apresentados 99 projetos sobre o Covid, autoria dos vereadores, apresentado. Aprovamos 2 mensagens do Executivo, uma que cria o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo de Solidariedade, e a outra que reduz a carga tributária dos contribuintes do município em relação ao IPTU, uma redução de 20%. E aprovamos também a criação do Fundo Municipal de Combate ao Covid-19 e várias outras leis, né? A ampliação do cartão Família Carioca, né? que é para atender a demanda de profissionais autônomos, dando maior amplitude a população que mais necessita da atenção do poder público, mas esse projeto ainda depende de sanção do prefeito, né? Mudamos a escala da Guarda Municipal, enfim, temos produzido muito. Só acredita que esse é um momento de muita importância desse retorno do Legislativo em relação à população que confiou, lógico, dentro de um processo eleitoral? Esse é o momento de prestação de contas e de solidariedade do Legislativo? Eu não tenho dúvida. O povo está atento aos nossos atos e às nossas condutas. As nossas condutas são mais importantes do que aquilo que nós falamos. E nós estamos demonstrando com atos de que nós estamos preocupados com essa questão, estamos presentes no centro de decisão, na condução da cidade. Temos em algumas coisas, em muitas coisas, temos concordado com a conduta que o Poder Executivo tem dado. Em outras coisas, estamos sugerindo algumas modificações. Eu tinha encaminhado um ofício ao prefeito pedindo de que ele suspendesse a vistoria dos táxis, porque não há razão que essas categorias agora vá levar o veículo, ficar em fila para fazer vistoria, quando isso pode ser procrastinado. Estamos adiantando tantas coisas, então o prefeito imediatamente determinou ao secretário de Transporte que procedesse a essa suspensão de vistoria. Enfim, estamos plenamente integrados com o Poder Executivo e estamos dando a nossa cota de contribuição e sacrifício, cortando na própria carne, inclusive benefícios, como auxílio combustível, como selos. Nós estamos dando corte nessas despesas. Muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando com vocês. O Rio de Janeiro tem 434 instituições de longa permanência para idosos, a maioria delas localizadas aqui na cidade. Eu converso com a doutora Ana Cristina Canedo, geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, para saber das condições dos idosos internados e medidas preventivas em meio a essa crise provocada pelo coronavírus. Vamos começar falando sobre asilos, né? Qual é a preocupação de vocês, da Sociedade Brasileira de Geriatria,
com os asilos e casas de repouso do estado do Rio. Obrigada pelo convite. É muito importante vocês trazerem essa questão dos asilos, né, as instituições de longa permanência para os idosos, porque são neles que estão uma das populações mais vulneráveis a essa doença, que são os idosos frágeis, que são os idosos que acumulam mais de uma doença que faz parte do grupo de risco. São idosos sem reserva, sem muita chance de recuperação e capacidade de superar a doença. Então, a chance da doença se espalhar dentro de uma instituição dessa é muito grande, né? Porque há uma aglomeração de idosos vulneráveis cuidados pelos mesmos profissionais. E a chance deles se recuperarem, evoluírem para óbito é muito grande. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos. Algumas frentes pelo Brasil têm elaborado protocolos e frentes de ação, tanto para prevenção quanto para condução da epidemia dentro desses lares. E isso é uma pauta muito importante que se traga discussão, é muito importante que todas as casas estejam preparadas para isso e que a sociedade se mobilize realmente para proteger essa população. E como é que é a questão do monitoramento da situação desses lugares, né, de acolhimento? Vocês da sociedade fazem algum tipo de monitoramento? A Sociedade Brasileira de Geriatria não especificamente, mas o Ministério Público, sim, tem tido um papel de fiscalização, de monitoramento importante junto a essas casas, principalmente no que diz respeito à elaboração de protocolos e orientações do que deve ser feito. A SBGG ela tem apoiado essas ações, ela tem se juntado às comissões para elaboração desses protocolos, mas não diretamente em relação à fiscalização. E com relação a essa determinação judicial imposta sobre os locais, né, de acolhimento, qual análise vocês da sociedade fazem sobre essa determinação? Elas defendem a vida dos idosos ou a situação, doutora Ana, é bastante preocupante? A situação é bastante preocupante, mas o papel do Ministério Público não é exatamente o de imposição judicial. É um papel mesmo de monitoramento e de conscientização. Eles levam a informação para esses lugares. E, de alguma forma, tentam fiscalizar, mas, ao mesmo tempo, levando os protocolos para serem implantados, o alerta para que haja treinamento nessas casas, né? É uma epidemia que traz uma doença completamente nova e que muda as rotinas de todos os ambientes e cenários de saúde. Então, não é de se espantar, não é de se surpreender que esses lugares estejam despreparados, muitos deles, principalmente os públicos. Alguns lares não têm muitos recursos, não têm profissionais de saúde treinados. Então, o papel dessas comissões é prioritariamente o de realmente treinar as equipes e levar conhecimento para que eles se empoderem de ferramentas e possam se proteger. Vamos falar um pouquinho agora, doutora Ana Cristina, sobre os cuidados com os idosos. Desde que o distanciamento social entrou em vigor aqui no Rio, é comum a gente ver idosos nas ruas, supermercados, filas de banco, enfim, a gente vê idoso em tudo que é lugar aqui pela cidade. Falta uma campanha de orientação, de repente, mais contundente, na sua opinião? Eu acho que está muito claro, né? Os noticiários circulam essas notícias o tempo todo de que o idoso deve ficar em casa, de que todos devem ficar em casa. Ao meu ver, a questão não é a falta de conscientização. A gente sabe que é difícil ficar em casa, por inúmeras razões é difícil. E talvez seja uma questão do ser humano mesmo, de não conseguir aderir, mas é importante que seja ressaltado que essas próximas semanas vão ser semanas mais críticas, né? Nós estamos chegando no pico, e é no pico que o contágio é maior. Se a gente for olhar para os últimos boletins epidemiológicos do Brasil, a gente vê que realmente a taxa de mortalidade é muito maior na população acima de 60 anos. E não é apenas no idoso, muito idoso, com mais de 80 anos, é acima de 60 anos.
A gente vê muito essa população aí entre 60 e 70 nas ruas. É muito importante também orientar as pessoas que coabitam com os idosos, né? Muitas vezes eles estão ali em casa tentando fazer o isolamento, mas as pessoas que coabitam com o idoso, a família, precisam reforçar essas medidas de higiene, de distanciamento, talvez dentro da própria casa também. Eu tenho visto cada vez mais idosos se contaminando mesmo dentro da própria casa. Isso às Mas vezes de que forma, doutora Ana Cristina, redobrar os cuidadores podem redobrar esse cuidado? Eu acho que é não perder, não afrouxar as medidas de higiene e as medidas de distanciamento. A utilização, a lavagem das mãos, o tempo da superfície, manter a casa arejada, manter um distanciamento do idoso quando possível, de pelo menos 1 metro. Se é um familiar ou se é um cuidador que circula muito pela cidade, talvez utilizar máscara dentro de casa, quando estiver perto do idoso. Cuidado com as compras, né, que é uma preocupação que a gente tem tido cada vez mais. Mas o que a gente sabe é que essas próximas semanas o vírus vai estar se espalhando com uma velocidade muito grande e com uma proporção maior. Então, os cuidados eles têm que ser redobrados, sem dúvida. Uma coisa muito importante é em relação ao acompanhamento médico desses idosos, né? A gente sabe que os idosos eles têm as suas doenças que precisam ser acompanhadas, mas nessa fase de isolamento e distanciamento, o recomendado é que eles não compareçam às suas consultas eletivas. Muitos consultórios médicos eles estão fechados. Então, é importante que os pacientes, que os indivíduos, que os idosos, eles mantenham contato com seus médicos. Muitos médicos estão lançando mão da telemedicina, das teleconsultas, para que os idosos eles não fiquem desassistidos e que a gente não negligencie as outras doenças. Então, é importante que os idosos eles não suspendam o acompanhamento das suas outras doenças, porque senão a gente vai entrar numa outra onda, que é a onda de descompensação das doenças crônicas. Como é que, na sua opinião, os idosos devem lidar com a quarentena? Quem puder fazer exercício deve fazer? E qual é a sua dica para o idoso que não pode se exercitar? A gente tem que pensar aí no outro lado da quarentena, né? Então, se por um lado é importante ficar em casa, por outro lado existem consequências indiretas negativas desse isolamento que a gente precisa de alguma forma contornar. Uma delas é o sedentarismo. Então, os idosos eles precisam se manter ativos. O sedentarismo ele aumenta o risco de perda de massa muscular, piora da mobilidade da marcha, aumento do risco de quedas. Isso é uma coisa muito importante. Idosos que já eram frágeis, que caminhavam com dificuldade, faziam as suas fisioterapias e que tiveram que suspender esse acompanhamento durante esse período, eles precisam ter um cuidado redobrado. Os idosos que não e talvez eles não possam de fato se exercitar sozinhos, né, pelo risco de cair. Então, nesses casos, há que se avaliar o risco e benefício da suspensão ou não desses tratamentos, das terapias físicas. Esses riscos eles têm que ser ponderados com os fisioterapeutas e com os médicos, porque eu também já vejo consequências nos meus pacientes da suspensão, por exemplo, dessas atividades físicas supervisionadas. Alguns já caindo, fraturando, outros com outras consequências da imobilidade, por exemplo, trombose venosa profunda. Então, é o outro lado da quarentena, né? Sem contar as questões psíquicas. O isolamento ele tem consequências muito prejudiciais para o idoso. Os problemas psiquiátricos, o agravamento da depressão. Então, as famílias, mais do que nunca, a vizinhança precisa manter o idoso acolhido. O idoso precisa também lançar a mão das tecnologias, apesar de que nem todos conseguem, né? Nem todos tiveram a possibilidade de aprender a utilizar. É válido, então, que eles, de repente, baixem aplicativos de jogos para manter, de repente, inclusive, a mente, né, trabalhando um pouquinho. Faça, de repente, palavras cruzadas, os que não conseguem, né, mexer e não se dão muito bem com aplicativos em celular.
Não é isso? Isso também seria uma forma Isso, de ajudar Ingrid, eles a isso. passar o tempo nessa quarentena. E só ficar à frente da TV é um pouquinho complicado, né? Pedir demais para eles. Ingrid, a tecnologia tem sido fundamental nesse período de quarentena. Fundamental para os que conseguem lidar com ela e que têm o conhecimento. Então, as mídias sociais, as ligações por videochamadas, todas as possibilidades de cursos, né? Possibilidade de entretenimento via internet, isso tem ajudado muitos idosos. A grande questão são aqueles que não conseguem, por alguma questão, por dificuldade de aprendizado ou por dificuldade de acesso à tecnologia. Esses, infelizmente, acabam ficando, de fato, mais isolados. E aí eu acho que é um papel da família tentar criar formas de aproximá-los mais, ou da vizinhança, dos vizinhos, acolherem de uma forma maior. Doutora Ana Cristina, para finalizar, uma dica para quem está nos assistindo. Bom, vou deixar aqui uma dica que vocês estão cansados de ouvir, mas que é fundamental. Nesse momento, é o momento de maior contágio, nós estamos entrando no pico da doença. Não saiam de casa, por favor. Não saiam de casa. Muito obrigada pela participação.